Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje, 21 de junho de 2024, 24, né? Sexta-feira. Estamos aí passando das 16 horas e 10 minutos e faremos mais uma reflexão. E a reflexão está nos Evangelhos. E eu vou citar umas duas passagens dos Evangelhos. Está em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 48. Aí vai dando sequência nas informações sobre Jesus comentando com seus discípulos e alguém que estava próximo que escutava a sua palavra. Ele menciona que as coisas que são conferidas para alguém para ter responsabilidade são dadas de acordo com a sua capacidade de condições de realizá-la. Ou então ele vai ser capacitado para que assim realize. E quando é confirmado ou confiado alguma coisa de uma natureza que ele possa fazê-lo, é acrescentado mais alguma coisa para que assim ele faça, porque ele já foi fiel no pouco que foi lhe conferido. Então vai ser dado mais para que mais ele faça. Se ele foi fiel no pouco, no muito também vai ser. E se ele não for fiel no pouco, também no muito não vai ser. Porque ele foi relapso, foi omisso, foi relaxado com aquilo que foi dado para ele fazer. Talvez fosse tido uma visão que ele tivesse condições de realizar, mas ele era um enganador. Ele fez de conta e se omitiu de fazer por relaxamento, por preguiça ou por qualquer tipo de sua natureza que não desempenhou a sua missão, a tarefa que ele fora deixada para fazer. E na sequência, Jesus menciona que ele estava preparando o coração das pessoas para que ficassem não perturbadas, mas que tivessem confiança na mensagem que ele estava deixando para eles. E no ponto de vista que algumas pessoas esperavam que vinha um general para matar os adversários do povo judeu, veio Jesus com a espada da palavra, para que as pessoas tivessem uma análise sobre a sua vida existencial naquela época, para que aos poucos fossem sendo transformadas, renovadas, tendo uma visão diferente que até então não tinham, e fossem quebrado a corrente, o jugo do pecado, a canga das manipulações, e saindo do mundo da bolha, que era somente ouvindo um tipo de parola, ou de discurso, ou de informações, e Jesus vem quebrando esses paradigmas, andando contra o fluxo de todo tipo do sistema que estava instalado naquela geografia, naquele espaço-tempo, como ainda hoje muito ainda estão envolvidos numa bolha e presos numa corrente, e ouvindo só um tipo de analogia, não olhando o outro aspecto de uma visão diferenciada que possa ajudar a ele e tantas outras pessoas a sair desta bolha. E daí ele complementa dizendo: olha, vocês pensam que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer divisão, confusão. Por exemplo, numa família vai ter mais ou menos, ele hipoteticamente falando um número, 5 pessoas numa casa, de uma família, e vão estar 3 contra 2 e 2 contra 3 nessa casa. Vai estar, o pai vai estar contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sua sogra. Olha, vai ser uma bagunça, vai haver divisão, vai haver contenda, opiniões diferenciadas, brigas por causa da minha mensagem, vai ter isso.
E esse não era o propósito principal, mas ele sabia que ia ser assim. E nas circunstâncias vindouras ele ainda profeticamente diz para eles, aí no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 14, ele diz: olha, eu vos deixo a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo vos dá. É bem diferente. A paz de Jesus é uma paz de espírito, uma paz de equilíbrio, uma paz de sensatez, uma paz de domínio próprio, uma paz de solidariedade, de ajuda, de autoajuda. E Paulo, complementando na sua segunda carta à comunidade que estava em Corinto, capítulo 6, verso 14, disse que era prudente que as pessoas não se aproximassem de pessoas que tivessem julgos desiguais, ou seja, não fizessem contratos e comunhão, não estivessem no mesmo ambiente, ou andassem junto, ou fizessem contrato, ou se firmassem numa aliança com pessoas com julgos desiguais. E aí faz a pergunta: vai ter a luz comunhão com as trevas? Vai ter a justiça comunhão com as injustiças? Não. Então, dessa forma, notamos que Jesus nos ensina e deixa um grande ensinamento de divisão daquilo que estava acontecendo naquela época com ele e que está acontecendo hoje e que pode acontecer amanhã contigo, na tua casa, se já não estiver acontecendo. E Paulo ainda complementa numa das suas passagens: olha, se outro vier falar de uma outra forma, trazer um outro evangelho, que não foi esse que Jesus mencionou, que seja amaldiçoado. Poderá vir alguém fazer prodígios e sinais e falar com eloquência, e Jesus vai dizer: olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Que alguém vai se apresentar: expulsei demônios no teu nome, curei, fiz isso, fiz aquilo. Olha, tu fez, mas não era por mim, não era aliança comigo, tu estava fazendo, porque as trevas também têm as suas manifestações de poder de treva, poder de engano, de sedução, de engodo, de malícia, de maldade, de pecado, de queda. Mas tem gente que gosta disso, escolhe, vai, segue o fluxo da tua vida, tu tem a liberdade de escolha. E Jesus, quando ele fala dessa pureza, dessa verdade, dessa justiça, desse amor, dessa luz do caminho, que ele diz: vinde após mim, e alguns entenderam, e alguns foram, outros não, outros refutaram, outros voltaram para suas aldeias, para suas famílias, para continuar a sua vida como estavam vivendo até o momento, sem Jesus, e continuaram sem ele, assim como hoje muitas pessoas não querem esse Jesus Espírito. E o Jesus Espírito que nós falamos é relacionado ao comportamento daquilo que nós ouvimos e aprendemos e damos testemunho da nossa vida, relacionado à verdade, relacionado à justiça, ao amor e o caminho com Jesus. A luz, a verdade e a justiça são essências espirituais que Jesus deixou em nossos corações, e se nós deixarmos ele fluir, vai fazer morada e vai restabelecer ou estabelecer um comando na nossa natureza para que a gente seja assim aonde a gente estiver e com quem a gente estiver. A gente não vai mudar para agradar alguém, para satisfazer alguém, como se nós estivéssemos enganando a nós mesmos, não sendo aquela pessoa daquela natureza espiritual que realmente nós somos. Porque tem muita gente que faz isso, né? Para agradar, falsifica comportamento, engana, falsifica documento, vilipendia aquilo que não estava a sua
determinação e usa até o nome da autoridade da sua casa, da sua família, para cometer o ilícito. E a divisão dentro de casa acontece como numa divisão de governo, uma divisão de sociedade, onde as pessoas puxam para um lado das trevas e outros querem andar na luz. Uns preferem a mentira e os outros preferem a verdade. Outros querem a injustiça e dão risada quando veem a injustiça imperando. E outros procuram a justiça e a pacificação. Outros gostam do tumulto, da guerra e da baderna. E outros gostam de viver em paz, realmente dando testemunho dessa paz em sua família, no seu comportamento, mesmo que exista uma divisão momentânea dentro da sua casa, mas vai reestabelecer a verdade, a justiça e o amor deve prevalecer. E as pessoas devem dar o testemunho para ganhar a outra pessoa referente àquilo que as pessoas estão indo para o lado do engano, da mentira, da treva e das injustiças. E Jesus veio para demonstrar isso, que isso tudo ia acontecer, que no mundo nós teríamos a aflição, mas que nele nós encontraríamos uma paz, a paz de espírito, e que a gente não retrocedesse como muitos retrocederam, e que muitos caíram e morreram, não somente fisicamente, mas morreram espiritualmente. E a gente consegue perceber a dimensão daquilo que acontece pelas escolhas que as pessoas fazem, achando que o Evangelho é outro. Agora tem a tal da teologia da libertação, a pedagogia do oprimido, que traz o marxismo instalado no meio da família, da sociedade, como se isso fosse Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. É uma transformação diferenciada que coloca lutas de classe das pessoas contra as outras como se alguém fosse o culpado. E esse que fosse o culpado deveria ser destruído por aquele que está sendo, no sentido de vitimizado, para matar o outro, para tirar aquilo que detém de sua posse, da sua natureza de trabalho. Não estou falando de ilicitude nem de corrupção, não estou comentando esse aspecto, porque neste campo da corrupção e da ilicitude permeia a mentira, o engano e as trevas. Da mesma forma como aquele que quer distorcer o Evangelho e trazer um outro significado da mensagem para dizer que é assim, e daí devemos brigar por isto. Devemos brigar pela justiça, pela verdade, pela luz, e firmarmos um propósito coerente, justo, santo, mesmo que não haja perfeição e não temos perfeição, a perfeição nós encontramos no Espírito de Deus. Ele é perfeito e Ele é santo. E a gente consegue perceber isso se nós virmos na outra pessoa, e se a gente conseguir entender a outra pessoa e o outro ser humano dentro das suas fraquezas, e demonstrando para ela em nossas ações e correspondendo com aquilo que a gente pensa, contribuindo, ajudando, cooperando e materializando o amor no caminho que a gente andar, com quem a gente estiver e aonde a gente for, sem reteté, sem misticismo religioso, sem fanatismo, porque eu já mencionei e repito, o fanatismo de qualquer tipo de ideologia mata a sua própria essência e mata as relações com as outras pessoas, e haverá conflitos. Quando Jesus falou que vocês pensavam que eu ia trazer a paz e trouxe a divisão, é porque existe as divisões de pensamentos que as pessoas não entendem a dimensão espiritual e entram para o campo da matéria, deixando a essência da pureza desse espírito entronizar em suas vidas, para que corresponda verdadeiramente naquela pacificação que Jesus falou na sequência, que a minha paz eu vos dou, não dou conforme o mundo oferece, porque não é essa paz que o mundo oferece que Jesus deixou. Que tem que ter uma guerra, tem que ter morte para depois ter uma paz, ter um acordo, e alguém bota uma camiseta branca e solta pombas brancas no céu para simbolizar a paz. Não, é a paz de espírito.
é a paz do bom conselheiro, é a paz do domínio próprio, é a paz da mansidão, é a paz do entendimento, da solidariedade, de andar junto com as pessoas e dentro de um trabalho coletivo nós melhorarmos as relações de umas pessoas com as outras, sempre entendendo que nem todos são iguais. A natureza humana, ela se difere de pessoa para pessoa, mas no âmbito da convivência com o ser humano, as suas fraquezas, até mesmo a enfermidade para um, para outro, do mesmo tipo de enfermidade, trata no organismo de forma diferente de um para com o outro, até mesmo o efeito do remédio, do medicamento vai fazer efeito mais rápido e mais demorado para um organismo e para outro, porque nós somos indivíduos, e indivíduos, existem as suas individualidades, tanto para a percepção do raciocínio, tanto para o entendimento e tanto para o corpo físico. Cansaço, dores, doenças, enfermidades, curas e bênçãos e mudanças comportamentais. Mas na questão da essência do espírito, nessa dinâmica, quando o ápice chega em todos, na mesma proporção haverá um entendimento, um raciocínio lógico permeando em nossa vida, para que entendamos a mensagem de Jesus, a mensagem verdadeira do seu Evangelho, que muito tempo antes de qualquer escrito já estava sendo colocado no coração de muitos que estavam convivendo com Jesus. E antes mesmo dele estar fisicamente corpóreo, o homem-deus na terra, esse Evangelho já vinha no tempo da Antiga Aliança, porque a Antiga Aliança tudo é graça também, quando a gente percebe, entende que a lei veio para aqueles que andam na ilegalidade, mas veio para aproximar as pessoas do caminho e servir como aio até chegar a Cristo. E se a gente entender de uma forma mais tranquila, mais pacífica, realmente nossos corações ficarão pacificados. E essa é a paz que Jesus deixou. Esse é o entendimento dessa verdade, desse amor, dessa luz, dessa bênção. Sem fanatismo, sem reteté, sem misticismo religioso, mas com coerência, com equilíbrio e sensatez. E assim eu continuo nessa paz aqui, à margem do Arroio do Padre, para trazer uma mensagem às pedras e às pessoas, e aqueles que estão com o coraçãozinho de pedra, que seja amolecido pela palavra. Shalom.